Olá! Nesse vídeo eu irei demonstrar a nova funcionalidade do Questor Zen de criar um formulário externo de contratação. Então, nesse formulário externo, o usuário da empresa vai poder criar um link dentro do formulário de contratação e vai conseguir enviar para o funcionário que está sendo contratado preencher com as informações pertinentes à contratação dele, como as informações dos documentos, endereço, e inclusive enviar as cópias desses documentos. A primeira coisa a ser configurado para usar essa funcionalidade é do lado do escritório. Então necessita ter um tipo de documento vinculado ao formulário de contratação do gestão contábil, né? Então aqui em configurações, tipos de documento, vem até aqui na aba Knet, categoria folha de pagamento cadastros, e basta vir aqui e adicionar um novo tipo de documento que seja vinculado ao formulário de contratação de gestão contábil. Então eu tenho aqui esse admissão já previamente cadastrado. Feito isso, já está pronto o lado do escritório, não precisa configurar mais nada. E no lado da empresa, o usuário da empresa vai acessar então aqui em escritório virtual, vai selecionar a categoria folha de pagamento cadastros e pegar o tipo de documento de admissão que foi cadastrado anteriormente pelo usuário do escritório. Após carregar os campos, então já é possível observar que existem agora alguns marcadores ao lado de alguns campos. Então, se deixar o mouse em cima, já é possível observar que vai ter uma mensagem link público, indicando que os campos em que o usuário da empresa marcar aqui vão aparecer lá no link externo, lá no formulário que o funcionário vai preencher. Então fica a critério da empresa definir quais campos ela precisa que o funcionário preencha. Nesse meu exemplo, eu vou marcar apenas alguns só para exemplificar. Mas esses campos estão em todas as abas aqui, tem alguns campos que possuem a possibilidade de enviar para o link externo, né? Mas para exemplificar aqui nesse tutorial, eu vou deixar só na aba geral mesmo alguns campos apenas. Então, vou deixar o campo nome, vou deixar o campo endereço, número, bairro, estado e município. Também vou desmarcar esse telefone que não vou precisar agora. Então, após marcado todos os campos em que a empresa necessita que o funcionário preencha, basta vir agora nessa nova aba de campos adicionais para link externo. Clicando aqui, o primeiro campo a ser observado é a descrição dos arquivos a serem anexados. Então aqui, caso seja necessário, então o usuário da empresa vai marcar link público e vai descrever quais são as cópias dos documentos que ele necessita. Então vou colocar aqui, por exemplo, cópia da CNH, cópia do RG e cópia do CPF. Então, descrevi quais são. Agora eu posso ir para o próximo campo. O próximo campo é um termo de aceite. Então, como esse formulário carrega muitos dados pessoais sensíveis, então, de acordo com a LGPD, eu tenho que mostrar um termo de ciência que o usuário está permitindo que eu fique com esses dados pessoais dele. Então, também é opcional, caso não tiver marcado essa opção de termos de aceite, não vai aparecer nada relacionado a isso lá no formulário, mas caso a empresa precise que seja mostrado um termo para que o funcionário aceite na hora de enviar os documentos, basta marcar essa opção e selecionar aqui o termo. Então, eu tenho um de exemplo aqui. Então, ele deve ser em formato PDF para que aceite apareça lá no formulário. Então, preenchi todas as informações, coloquei quais são os anexos que eu preciso, coloquei o termo de consentimento e marquei quais são os campos que eu preciso que o funcionário preencha. Feito isso, então aqui mesmo na abinha campos adicionais para link externo, eu consigo vir aqui e gerar o link público para preenchimento. Então, clicando aqui, o sistema ele vai abrir uma opção para enviar por e-mail para esse funcionário. Então, vou colocar aqui um e-mail de exemplo. Vou colocar um assunto.
E aqui no corpo do e-mail, repare que o sistema já trouxe o link. Então, se eu quiser, eu posso complementar aqui para sair lá no corpo do e-mail bem bonitinho, para que o funcionário consiga entender o que ele tem que fazer com aquele link. Ok, já preenchi aqui as informações do e-mail e vou clicar em enviar. Então agora o sistema Zen vai fazer o envio do e-mail e vai me retornar que ele foi enviado com sucesso. Caso a empresa opte por não querer enviar por e-mail, enviar por outros meios, como por exemplo o WhatsApp ou qualquer outra maneira, que não queira ser por e-mail, é possível voltar aqui então no próprio rascunho aqui que foi criado do formulário e clicar nessa opção de copiar o link. Então, ao copiar o link aqui, eu posso enviar de qualquer forma para o meu funcionário. Então, terminou a etapa agora de criação do formulário e envio dele para o funcionário preencher. E agora vamos para a etapa em que o funcionário vai pegar esse link e vai preencher as informações. Então aqui eu estou em posse do link de contratação e eu vou preencher ele. Então vou abrir aqui uma nova aba e está aqui. Então observem que os campos que eu marquei para aparecer estão aqui e também as informações dos anexos, assim como o termo de consentimento. Então aqui eu posso clicar aqui em visualizar o termo. Aqui esse é o termo que eu coloquei. Eu tenho uma informação de quais cópias de documentos eu tenho que colocar e os campos que eu tenho que preencher, quais deles são obrigatórios. Então aqui o funcionário vai preencher as informações. Então estou colocando algumas informações qualquer, só para exemplificar. Pode vir aqui anexar as cópias dos documentos e visualizar qual é o termo de consentimento. Então ele não vai conseguir enviar os dados sem antes clicar aqui em aceitar os termos de consentimento. Então agora o funcionário, após cadastrar todas as informações, vai enviar os dados para o Zen. Então aqui vai demonstrar que foi enviado com sucesso e está finalizado o processo em que o funcionário vai preencher. Agora, lá no lado da empresa, aqui no início, na página inicial, o usuário vai conseguir visualizar se ele foi ou não, vai conseguir acompanhando aqui para saber se ele foi preenchido, se não foi, no próprio log das últimas movimentações da empresa. Então aqui eu consigo observar que nesse dia, nesse horário, foi preenchido via link público o cadastro de admissão de funcionários. Então vou poder clicar aqui e vou poder editar os registros para visualizar os campos em que foi cadastrado. Então por enquanto ele ainda conta como rascunho, né? Clico aqui em editar. E já tenho a informação aqui que o formulário foi respondido. Então tenho o e-mail aqui do meu funcionário para qual eu tinha enviado nesta data, nesse horário. E tenho a possibilidade de carregar as informações que foram preenchidas no link público. Então, ao clicar aqui, é possível observar que os dados que eu informei que o funcionário informou lá na hora de preencher o formulário, foram carregados aqui com sucesso. E também, se eu vier aqui em campos adicionais para link externo, consigo observar quais são as cópias aqui dos documentos e pegar ali as cópias dos documentos que o funcionário mandou lá no formulário. Então, clico aqui, vai ser feito o download dos documentos. E a partir daqui, basta preencher os próximos campos, que são obrigatórios, que eu não enviei para o funcionário preencher, e seguir o fluxo normal do envio para o gestão contábil. Então, essa é a funcionalidade. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.